noite a todos, encarnados e desencarnados. Vamos continuar, a nossa harmonização com uma leitura do livro Caminho Espírita, de Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Deus primeiro. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça do sossopro a cada momento. Entretanto, pense em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam à humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele, que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Emmanuel. Bom, com essa leitura e pedindo a autorização de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais desta casa e dando desde já as boas-vindas ao nosso irmão José Carlos, nós elevamos o nosso pensamento. Vamos silenciar nossa mente para podermos ouvir, sentir a presença da espiritualidade entre nós. Que ela esteja nos auxiliando, abrindo a nossa mente para ouvir tudo o que será transmitido durante esta palestra. Que nós estejamos receptivos para que novos conhecimentos cheguem até nós. Em pensamento, vibrando com a presença de Jesus, nós dissemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Novamente nós damos as boas-vindas ao nosso irmão, da sua
Boa noite. Boa noite. Já cumprimentei todos, mas cumprimento novamente, inclusive os nossos irmãos desencarnados. E eu vou convidá-los a uma reflexão. Nesse momento, nós não estamos aqui encarnados. Nós desencarnamos faz um mês. E agora? Como é que eu vou chegar perto, ou mandar, ou entrar em contato com alguém que ficou? Eu fui. Eu não tenho mais o corpo. Eu quero pegar o livro, mas eu não consigo pegar. Não consigo mais. Qual ferramenta Deus deixou para a gente usar? A mediunidade. A mediunidade é o elo que liga os que nós não vemos com os que nós vemos. E o ideal é que essa ligação tenha no ligador um aperfeiçoamento moral ajustado para a tarefa, que ela é digna. Ela é extremamente agradável. Eu até estava lendo um pedacinho de uma obra lá sobre obsessão e desobsessão, e falava a autora da importância que tem, por exemplo, um dialogador numa atividade mediúnica, de ter o tato de contato com o doente que vem, às vezes revoltado, coisa parecida, de não chocá-lo com verdades frias, mas entrar em contato explicando situações e adiar talvez algumas reflexões para mais tarde. A gente não precisa ser, sabe, incisivo. Às vezes a gente pode ser carinhoso, caridoso. E a ideia da mediunidade gratuita, ela tem que ser assim. E aqui no texto nós vamos buscar algumas reflexões sobre o tema para dar o norte, o sentido, para que isso tenha valor e seja algo que cale fundo dentro de nós, porque a gente, poxa, é assim. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a verdade vai nos libertar? Da ignorância, do não saber. Quando eu sei, quando eu aprendo, eu começo a encontrar situações que eu desconhecia até então. E um outro item bastante importante, é o que dá um norte ao que nós vamos conversar, e isso vem de Jesus também. A frase anterior é de Jesus, essa frase agora também é de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, todo aquele... Agora eu pego o livro dos médiuns. Cadê o cara? Aqui. Esse livro aqui, o livro dos médiuns, tem lá no seu capítulo 14, pois não. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Só que tem um senão, alguma coisa que vem depois desse comentário, um pouquinho longo, depois ele diz assim: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm faculdade mediúnica, em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende da organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, eu tenho que ter algum tipo de sensibilidade para me captar determinadas coisas. Por exemplo, nós temos, Grazi, um negócio chamado intuição. A intuição é uma ferramenta maravilhosa, a ferramenta do futuro. Mas a intuição, num barulho da nossa cabeça, não vem. Por mais que a espiritualidade chegue e sopre,
É tanto ruído dentro de mim que eu não vou saber, não vou ouvir. Então, o problema está na mediunidade, o problema está na comunicação do espírito, não, está no receptor que está bagunçado. Ele precisa ter exercícios de leitura e de meditação, para que com essas ferramentas, auxiliadas com a oração, com a fé viva, consiga silenciar em determinados momentos a mente para poder captar essas informações que vêm deles. Assim é, e o Sr. Altamiro faz palestra, volta e meia a gente está ali, e quando vê, passou um monte de tempo, não consegui desenvolver do que eu queria muita coisa, porque vieram outras maneiras de transmitir necessárias a quem está ali. Então eu penso uma coisa, mas quem está aqui me orientando diz, não, fala tal coisa. E aí você fala alguma coisa e daí abre um outro viés. E aí você vai por um outro caminho. Então o médium, ele é um intermediário entre o plano físico, palpável, visível, e o plano espiritual. Tá? Então, isso é para a gente entender. E aí, então, entrando especificamente no tema, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, item de 7 a 10, entrando nele, diz Kardec: os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Por que ele diz os médiuns atuais? Porque os apóstolos tinham mediunidade. Os apóstolos eram médiuns. Eles receberam de Jesus a incumbência de fazerem ações que visassem o alívio do sofrimento daqueles que estavam próximos deles. E aí, quando Jesus parte para o plano espiritual e eles ficam no seu movimento, era natural que as pessoas doentes, à época, e a mediunidade de cura era mais usual, tanto de cura quanto a dos chamados endemoniados, que tinham aquelas outras questões, as pessoas buscavam esses apóstolos, e alguns deles tinham uma certa dificuldade. Tem uma passagem interessante, e está narrada também no livro Boa Nova, em que um dos apóstolos de Jesus, chamado Tadeu, ele era, assim, ele adorava aquelas curas dos endemoniados. Até o dia que foi apresentado para ele um menino endemoniado. Isso está lá no texto bíblico. Quando o menino foi apresentado para ele, ele fez todos os esforços possíveis para afastar a entidade do menino. E não teve condições de fazê-lo. Ficou extremamente decepcionado. Conversando com Jesus, Jesus disse a questão da fé e falou do jejum. Qual é o jejum? É o da comida? Não. É o jejum dos palavrões, é o jejum da preguiça para buscar alguma coisa útil, é o jejum de um monte de porcarias que a gente vive e vê ao longo da vida, mas que não nos trazem benefício quando nós estamos há um mês desencarnados. Porque foram coisas que eu já fiz ao longo da minha vida e agora a minha vida se extinguiu. Então eu sou um ser espiritual buscando ajuda, buscando orientação, procurando alguém sério. Que eu fale arroz e ele não entenda ovo. Ou que eu fale arroz e ele escute arroz e diga ovo para o outro. E aí? Será que ele seria um bom intérprete? Talvez não. Então continua Kardec dizendo: Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Olha como Kardec é fino
delicado, mas é correto nos seus termos. É impressionante como Kardec tem esse movimento. E outra coisa interessante sobre os apóstolos, queria voltar nessa também. Pedro e João eram dos mais procurados. E um certo dia, havia na entrada do templo religioso uma pessoa que estava pedindo algum alimento, alguma coisa. E o Pedro mexeu, não encontrou nada. João também não tinha nenhuma moeda, nenhum recurso, nada. E aí ele disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquela pessoa doente, aquela pessoa com problemas, se curou instantaneamente. E aí o próprio Pedro disse: nossa, eu tenho essa condição, Jesus me permitiu ter. E aí, a partir daquilo ali, aconteceu que, claro, várias pessoas ouviram, eram colocadas pessoas doentes no caminho em que Pedro e João iriam passar, porque a sombra deles curava. Tal a capacidade que a criatura começou a ter, a confiança que ela começou a ter e, mais importante, o carinho que ela começou a ter por aqueles doentes. Porque sem isso você não chega em lugar nenhum. Sabe? Eu até conto para vocês uma história pessoal minha. Li livros, assisti palestras, conversei com entidades, dei passes, mas assim, novato na função. Um dia uma mãe me chamou para eu dar um passe numa menina que estava ardendo em febre. Era próximo de casa, ela não podia sair, o marido tinha saído, o carro estava longe, não sei o que, não tinha como levar no médico. Pode dar um passe nessa menina? Aí, a menina estava ardendo em febre. Estava 40 e alguma coisa, 41, alguma coisa, mas estava sério a febre. Ela disse: toca na menina, eu toquei e estava com febre. Gente, eu dei o passe naquela menina. Crente de coisa, não passe. Esperar um socorro, coisa parecida. Quando eu terminei o passe, a mãe disse assim: toca na menina de novo. Eu fiquei arrepiado. A menina não tinha febre. Eu disse assim: como assim? Então isso que eu estou fazendo é real? É. Só que cada um de nós chega no seu momento. E quando chega e percebe, começa a dar mais valor e mais sentido a isso. Então, aquele que tem algum dom e que exerce bem essa função, ele trabalha com Jesus. Porque esses templos que são luzes, que estão aqui, ali e lá, são o farol para o barqueiro que está perdido, está nas sombras, na penumbra, e encontra nesses fachos de luz o ambiente para se abrigar das intempéries frias da noite. Então, a mediunidade, ela não constitui privilégio. Isso aqui é Kardec que está falando, não sou eu. E se encontra em toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Aqui continua ele, agora comentando acerca dos espíritos e o acesso aos médiuns para que esse movimento aconteça. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem de tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz lícito para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os evoque a tanta procissão. Vejam bem, quem está falando não é o José Carlos, quem está falando é Allan Kardec. Trabalhando de forma íntegra, justa,
e equilibrada, um dom, um potencial, uma faculdade que, de forma equilibrada e justa no seu trato correto, fará magníficas transformações em muitas pessoas. Esses tempos atrás, eu conversei lá com o diretor daquele centro espírita Nosso Lar, ele é espiritualista, mas não é o nome do centro espírita e tal. Eles, à época, tinham 600 voluntários. Como assim 600 voluntários? Foram pessoas que chegaram lá com mazelas, com dificuldades, foram curadas na sua maioria, e disse, poxa, isso é legal, posso ajudar? Então, o grupo aumenta. E a gente vê, o senhor mais do que eu, sabe que já conviveu há muito tempo com o movimento espírita, quantas casas abriram dentro do período X. Por quê? Porque aquela pessoa é atendida, é acolhida, se sente bem, dali a pouco a casa começa a crescer, ela tem algum conhecimento, algumas vezes, infelizmente, é por briga, mas na maioria das vezes tem alguma vontade de mudança de alguma atitude ou coisa parecida, acabam surgindo novos centros. Então, novas comunidades vão sendo atendidas por esses médiuns que, teoricamente, atendem no caminho do Cristo. Aprendem e transmitem amor aos que são atendidos. Então, é por isso que os centros vão se formando em maior número, o número de médiuns aumenta visivelmente. Quem dera e quiçá pudéssemos aumentar o número também de convicções, de conhecimentos, de leituras edificantes, para que a gente incorpore no nosso dia a dia isso. Aquele texto inicial em que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento e vivência eu tiver, maior é o meu leque de opções e terei um maior apoio e orientação espiritual saudável. Não quero dizer os espíritos muito bons estão com pessoas desse nível, não. Estou dizendo que pessoas que querem fazer o bem se juntam a pessoas que estão tentando fazer o bem. Esse é um processo, esse é um caminho, né? E Kardec ainda diz, os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, e toda uma caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder aos que lhe perguntam, sem se preocuparem com a verdade. Então, muitas vezes chegam na casa espírita muitas pessoas que ouviram coisas lá fora. E a esperança é que quem as receba tenha alguma capacidade, algum conhecimento para levar a essas pessoas alguma orientação segura, alguma orientação saudável e que possa dar a ela um norte. Por exemplo, esses tempos atrás veio um rapaz todo assustado, olhando para trás, ele disse, tu é espírito, tu é espírito, tu é espírito. Calma, senta aí, vamos conversar. Não, tu é espírito. Por quê? Não, é que disseram que tem um atrás de mim. Eu disse, meu filho, se tem um atrás de ti, levanta a mão para o céu. Aqui deve ter uns 20. Então, está tudo normal, está tudo dentro, claro, para quebrar a situação. Por quê? Os espíritos estão próximos a nós e não há o que a gente possa dizer, não venha. Não tem como. Eles se afinizam conosco. Ou eles querem afastar-nos de algum caminho correto. Aí, mas se um espírito complicado, um irmãozinho que viveu em algum período, tem dificuldades, quer me tirar do caminho, por que Deus permite? Talvez seja para me testar, ou talvez seja para que eu possa assessorar essa criatura a seguir um bom caminho. Porque se ela, no trato comigo ou com qualquer médium, receber dele uma vivência boa, uma experiência boa, vai dizer, poxa, isso é legal. Quantas pessoas nas nossas reuniões mediúnicas não são
orientadas de forma segura, e a partir daquele momento elas começam a mudar o seu foco. Tinham raiva, tinham ódio, queriam destruir esse, destruir aquele. Por que você quer destruir? Você já viu que você está dando soco em ponta de faca? Não está resolvendo nada, está ficando triste, está ficando no meio de pessoas que também não gostam de você, nem você gosta de você. Por que está nessa? Por que não muda? Olha aqui, está com dor aqui, toma um remédio. Ah, mas eu quero destruir vocês, vocês estão dando remédio. Sim, é assim. O processo é esse. Porque se eu, médium, não amar o ser doente que está próximo a mim, eu não terei como chegar perto dele. Ele não vai me ouvir, ele não vai me atender, ele não vai querer mudar nada, porque ele sente o que eu sinto. E o que eu sinto, muitas vezes, é muito superior ao que eu falo. Não é o dom da oratória, é o carinho com que você coloca nas palavras. Isso é importante. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos espíritos bons é a... Vamos anotar aí agora, hein? Anota aí na tua consciência. Humildade, devotamento, abnegação, desinteresse moral e material. Ou seja, tudo que eu quero para mim, para eu aparecer, isso afasta os bons de perto de mim e me aproxima dos mentirosos, que junto comigo dirão muitas coisas, muitas inverdades, que não transformam, que não ajudam, que não modificam. Então diz Kardec ainda, a mediunidade nunca pode ser uma profissão, porque ela é fugidia. Eu posso hoje ter o dom de curar e coisa parecida, mas eu posso amanhã não ter mais. E por mais que eu queira fazer, não vou ter mais. Vocês lembram do José Raul Teixeira? O dom da oratória dele? De repente alguém disse, agora começam a olhar um pouquinho para dentro, vão fazer outras coisas, deixa outros fazerem. Eu de um tempo para cá, com uma certa maturidade, eu fazia muita palestra brasileira, muita palestra. Cheguei um tempo a fazer uma conta, porque eu anoto todas elas ali no sistema, no sistema do Google, que tem agenda, né? Aí eu olhei, eu tinha feito 132 palestras no ano. 132 palestras, mais uma ou duas vezes que eu vou na casa por semana. Eu fiz as contas, gente, está errado. Está errado, estou me afastando da família, estou me afastando de algumas outras coisas. Eu tenho que fazer, sim, mas não todo dia. E eu tenho que dar espaço para os outros, eu tenho que criar condição para que as pessoas que estão me ouvindo venham também fazer a parte delas. Eu não sou mensageiro divino. Eu sou só mais um tentando não errar. Então, deixa eu seguir aqui. Tem uma informação interessante. Eu já ouvi, certamente vocês já ouviram muitas vezes, da proibição de Moisés de evocar os mortos. Né? E aí diz Kardec, foi o tráfico degenerado em abuso, explorando o charlatanismo, pela ignorância e pela credulidade e pela superstição que motivou Moisés à proibição. Mas Moisés não poderia criar uma lei para proibir uma coisa que não tinha, que não existia. Ele proibiu alguma coisa que era abuso, excesso. Ninguém vendia mais nada, ninguém casava, ninguém comprava nada se não perguntasse com a pitonisa.
E aí, quando ela estivesse bem assessorada, tudo bem, mas se ela estivesse mal assessorada, ia te conduzir para um negócio extremamente ruim. Então, a mediunidade, ela vem com uma forma de colaboração, uma forma de auxílio, mas ela não vem direcionar a tua vida. Você tem o teu livre-arbítrio. Essa é a grande questão. E eu, com o meu livre-arbítrio, vocês também, fizemos muita besteira no passado. Tem muita gente que, depois que começou a colher a plantação, disse: Senhor, tira, por favor, o livre-arbítrio de mim. Eu não sei decidir. Porque quando eu decido, muitas vezes eu erro. E aí depois a soma de dificuldades avoluma-se. Eu sei que essa ferramenta, mediunidade que nós estamos falando, ela é um bálsamo para o equivocado. Porque ele tem um monte de problemas, tem um monte de dificuldades, mas recebe uma ferramenta para dizer: alivia a dor dos outros, que talvez um pouco da sua será aliviada. E aí, às vezes, as pessoas chegam na casa espírita, assistem uma palestra, coisa parecida, daqui a pouco perguntam: como é que dá para tirar essa coisa? Meu irmão, minha irmã, isso é uma ferramenta amorosa de Deus para você. Como é que você quer tirar ela? Né? Então, ele diz aqui, ó, a mediunidade é coisa santa e deve ser executada de forma santa. Aqui alguns conhecimentos básicos. Eu sei que todo mundo já sabe, mas eu quero falar de novo. Posso falar de novo? Posso, né? Nós somos um espírito com três partes aqui, nós. Espírito, perispírito e corpo. Esse cara que vocês não estão vendo aqui, não tem esse corpo. Mas ele é um espírito que tem um perispírito. Se eu fosse um médium vidente, ou quem é médium vidente, está vendo que deve ter mais de um aqui. E a ação do médium, muitas vezes, ela visa ao perispírito, com consequências no corpo físico, mas não é diretamente no corpo físico. Porque, esses tempos atrás, chegou uma moça lá no estudo que a gente fazia, e eu estava citando um exemplo comum. Uma ferida que você passa a pomada, ela some, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco você passa a pomada, ela some de novo, daqui a pouco ela volta no mesmo lugar. No braço. E a moça olhou para mim: como é que você sabe disso? É só um exemplo. Qual que é a questão? A mediunidade vai agir no perispírito na origem do problema. E se a pessoa tiver o merecimento, lá na origem, aquilo não vai dar a resposta que vai sair no corpo físico, porque vai eliminar na origem. Pronto, você não tem mais o problema. Você fez uma cirurgia espiritual ou qualquer coisa parecida e tem merecimento, está limpo, pronto. Essa é uma grande verdade. Então, o perispírito é o laço que liga o corpo ao espírito. E todos nós somos assim. Quer você queira, quer não, quer você aceite, quer não. Nós temos um negocinho lá dentro do nosso cérebro, bem no meio dele, se pegarmos aqui e aqui, dividir tudo, bem no meio dele, tem um negócio chamado epífise, ou pineal. Ela é a capacitora para as nossas vidências e algumas das várias ferramentas mediúnicas. Se você está, por exemplo, no estado meio de modorra, meio que sonolento, coisa parecida, e você vê passar alguém, se você for olhar, sumiu. Por que você não está vendo com o teu olho físico? Você está vendo com o teu olho espiritual, que é a pineal, que é uma ferramenta que todos temos. Dizem que ela é constituída de cristais de apatita. Eu gosto muito do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele estuda bastante esse conceito. Lá no livro Missionários da Luz, André Luiz
diz que os fenômenos como de telepatia, de clarevidência e mediunidade são atribuídos exatamente à epífise, que é a glândula da vida espiritual e mental, e caracterizada como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Então, ela tem uma ligação magnífica com esse estado, com essa situação. E aqui gostaria também de passar alguma coisinha sobre sintonia. O movimento mental meu faz com que eu sintonize com essa ou com aquela entidade. Falamos de entidades boas, falamos de entidades mais ou menos e de entidades mais complicadas. A sintonia é conforme o que eu penso, os meus desejos. O meu desejo central é o que direciona a minha vida. Se o meu desejo central é aparecer, se o meu desejo central é ser feliz, se o meu desejo central é o sexo, se o meu desejo central é qualquer coisa, esse é o foco principal da minha vida. E eles leem no meu livro da vida isso. E aí eles exploram isso. Então eu tenho que ter esse cuidado de trabalhar bem esse conceito, tá? Duas coisas que eu vou fazer aqui com a gente, para a gente terminar. Vou ler uma prece que está lá na coletânea de preces espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, e uma poesia para a gente encerrar. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor que eu obtenha de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso, a mim com a humildade, e que me faça reconhecido a crítica e tomar como endereçado a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço-te que me retires. De preferência, a consentir seja ela desviada do seu objetivo previdencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Então essa é a oração que o Kardec deixa para que a gente, médium, faça esse movimento. E aqui do livro Parnaso de Além Túmulo, Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, traz para a gente Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor da eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, do chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Gente, muito obrigado, muita paz, muita luz, uma mediunidade com Jesus. Muito obrigado. Nós agradecemos essas boas reflexões que sempre são úteis para todos nós. E é com esse sentimento de gratidão que nós elevamos novamente o nosso pensamento, direcionando boas vibrações para todos os nossos irmãos necessitados. Que essas boas vibrações possam chegar aos hospitais, possam chegar aos asilos, às casas de repouso, aos orfanatos, às penitenciárias, aos irmãos sem teto, aqueles que passam por dificuldade. Que um pouco de luz e de esperança chegue a todos eles, Pai.
com esse sentimento de gratidão, nós pedimos a autorização para o encerramento desta atividade da noite de hoje, desta palestra doutrinária, dizendo novamente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Com essa prece, nós encerramos a nossa palestra da noite de hoje, aguardando o passe, com a mente serena e com esse sentimento de gratidão. Uma boa noite a todos, muita paz e muita luz.